Se não fosse Jesus, que seria de mim? Se não fosse Jesus, qual seria o meu fim? Sem o seu amor, sem o seu perdão, eu seria infeliz, vivendo na escuridão. Jesus é a luz, encontrei em minha vida a razão para viver. Jesus, ó, em Jesus, a nova vida, a paz e o amor para vencer. Se não fosse Jesus para dar-me nova vida, se não fosse Jesus para suportar a lida, este mundo é cruel e não existe luz. Que seria de mim se não fosse Jesus? Jesus é a luz, encontrei em minha vida a razão para viver. Jesus, ó, em Jesus, a nova vida, a paz e o amor para vencer. Se não fosse Jesus a morrer numa cruz para salvar o homem e lhe trazer a paz, não haveria esperanças, muito menos bonança para nos dar a vida. Só Jesus foi capaz. Jesus é a luz, encontrei em minha vida a razão para viver. Jesus, ó, em Jesus, a nova vida, a paz e o amor para vencer. Jesus é a luz, encontrei em minha vida a razão para viver. Jesus, ó, em Jesus, a nova vida, a paz e o amor para vencer. Jesus é a luz, encontrei em minha vida a razão para viver. Jesus, ó, em Jesus, a nova vida, a paz e o amor para vencer. Muito boa noite, meus irmãos. Pela graça do nosso Deus, estamos novamente juntos para estudar um pouquinho mais a palavra do Senhor. Hoje nós estaremos dando sequência ao estudo que nós estamos fazendo. Começamos há 2 semanas atrás, da criação à regeneração. Este é o título do nosso estudo, onde nós já passamos, no primeiro estudo, falamos sobre o homem como criação especial de Deus, e no segundo estudo nós passamos pela a desobediência e a queda do homem, aonde entrou o pecado no mundo e com isso a separação do homem para com Deus. Então esses 2 estudos nós fizemos nas 2 semanas passadas e hoje estamos aqui para falar sobre as consequências agora da queda do homem. Então nós vimos que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus fez o homem para lhe obedecer de forma voluntária e não de forma obrigatória. E por isso ele testou o homem lá no Jardim do Éden em relação à árvore do conhecimento do bem e do mal. E no segundo estudo nós vimos que realmente eles deram voz ao inimigo, deram voz à serpente, a Satanás, caíram, pecaram, caíram e se afastaram da presença do Senhor. E com certeza Deus havia falado para eles que haveria consequências. A queda deles, no dia que eles pecarem,
grandes consequências teriam para eles e também para toda a humanidade pós Adão e Eva. Então essa é o nosso estudo de hoje, as consequências que o pecado trouxe para nós, que não só para Adão e Eva, que nós iremos observar, mas também para toda a humanidade. Por isso que hoje nós somos pecadores, herdamos a natureza pecaminosa e estamos separados da presença de Deus. Se não formos a Jesus Cristo, continuaremos separados. Então esse é o nosso estudo, nós vamos orar, pedir ao Senhor que nos direcione. Peço a você, meu irmão, minha irmã, amigo, ore conosco e ore comigo para que nós possamos colocar diante do Senhor, para que Ele possa nos ajudar no perfeito entendimento desta maravilhosa lição que nos fará lembrar das consequências do pecado, e para quem ainda não sabe, irá aprender o porquê que algumas coisas acontecem conosco e porquê que nós precisamos de Jesus para voltar ao nosso Deus. Deus, muito obrigado, Pai. Agradeço ao Senhor por mais essa oportunidade de poder estarmos aqui nesta noite para estudar a palavra do Senhor, Pai. Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor já nos proporcionou neste dia. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade também que os irmãos, amigos têm de poder estar aqui também esta noite, Deus, aprendendo mais da palavra do Senhor. Que o Senhor ilumine, Deus, através do Teu Santo Espírito, a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos ter um perfeito, Pai, entendimento do que o Senhor quer nos passar através desse ensino, Deus. Que o Senhor abençoe aos irmãos que já estão conosco, a cada família aqui representada, também os amigos, aqueles que ainda estarão entrando na nossa live, Deus, que tudo seja direcionado e abençoado pelo Senhor. É assim que nós oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Então nós vamos começar, meus irmãos, que as consequências do pecado. Então, além de muito grave, meus irmãos, para Adão e Eva, ela se estendeu para toda a sua descendência. Todos nós, descendentes de Adão e Eva, herdamos a natureza pecaminosa de Adão. Primeira coisa, então, a primeira consequência do pecado, irmãos, determinou o sofrimento futuro de Cristo como descendente da mulher. Primeira consequência que nós separamos aqui para nós analisarmos, que ao entrar o pecado no mundo, já determinou naquele momento o sofrimento de Cristo. Porque através do sofrimento de Cristo, que haveria um novo relacionamento dos homens para com Deus. E se você puder pegar aí a sua Bíblia, na Gênesis, nós vamos estar lendo Gênesis capítulo 3 e capítulo 4 também. E seria interessante se você puder pegar aí a sua Bíblia para que você possa acompanhar conosco os textos bíblicos, que é bem importante para que você possa olhar aí também na sua Bíblia daquilo que nós estamos falando, é o que está na Bíblia, é o que está registrado nas Escrituras Sagradas. Então observe bem, Gênesis capítulo 3, versículos 14 e 15, diz o seguinte: Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isso, maldita será mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então podemos observar aqui nesses dois versículos, irmãos, amigos, 14 e 15, que Deus determinou para a serpente. Primeira consequência para ela, que você será mais maldita do que toda besta fera. E sobre o teu ventre andarás e comerás pó todos os dias da sua vida. Por isso nós observando a serpente rasteando aí
pelas ruas, pelas areias, pelos campos, comendo areia, comendo pó. Isso é consequência daquilo que foi usado lá no Jardim do Éden, irmãos. Mas o que eu quero destacar aqui é o que determinou o sofrimento de Cristo. Quando ele fala aqui, meus irmãos, quando Deus fala para a serpente: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Tu lhe ferirás o calcanhar, meus irmãos, refere-se à tentativa de Satanás derrotar a Cristo durante o seu ministério terreno. Então nós observamos que durante o ministério terreno, Jesus foi tentado de várias formas. Satanás tentou fazer com que Jesus saísse da missão dele, tentando com que ele pecasse. Então, quando ele fala que tu ferirás o calcanhar, seria a tentativa de Satanás derrotar Cristo. E quando ele fala, mas este lhe ferirá a cabeça, refere-se à derrota de Satanás na cruz. Olha que interessante. Então, lá desde Gênesis, nós já observamos que Deus havia determinado que este lhe ferirá a cabeça. Refere-se à derrota de Satanás na cruz. Quando Cristo passou por aquela cruz, quando Cristo morreu naquela cruz, ele venceu ali Satanás, irmãos. Por isso que Satanás fez de tudo para impedir que Jesus cumprisse a sua missão de morrer e de ressuscitar para pagar pelos pecados da humanidade. Porque assim todos nós teríamos e temos acesso novamente a Deus, e Satanás não queria isso. Então, isso aqui ajuda a gente a entender também, meus irmãos, que Deus, revelando o seu plano para derrotar Satanás, o seu plano para salvar a humanidade, oferecendo-nos salvação desde o começo de tudo. Então, assim, não foi um plano B de Deus. Ah, não deu certo aqui, eu vou por esse lado. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe que na hora que se entrasse o pecado no mundo, ele já teria que mandar Jesus Cristo para pagar esse pecado por nós. Então, este lhe ferirá o calcanhar, é a tentativa de Satanás. E nós vimos que ele não logrou êxito na questão, porque Jesus pagou o pecado por nós, pagou um alto preço por nós. E este lhe ferirá a cabeça. Jesus esmagou Satanás, irmãos. Quando Jesus passou por aquela cruz, ressuscitou no terceiro dia, ele esmagou a cabeça de Satanás e venceu. E esse inimigo já está derrotado. Ele age hoje no mundo temporariamente. Quando Jesus vier, levará todos aqueles que crendo em Jesus Cristo, irão morar com ele por toda a eternidade, e Satanás será derrotado. Já foi derrotado, mas aí definitivamente para a glória de Deus. Então meus irmãos, esta foi a primeira consequência. A segunda consequência também, que nós vamos ler no versículo 16 de Gênesis 3, diz o seguinte: e a mulher disse, ou seja, Deus dizendo para a mulher: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Então aqui também a consequência para a mulher. Nós vimos a consequência para a serpente, para Satanás, e agora a consequência da mulher. Deus aqui estava falando para a mulher que, por ela ter dado voz a Satanás, por ela ter dado voz e pecado, ela teria sofrimentos para dar à luz, e seria submissa ao seu marido. Muito claro, meus irmãos. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para com o seu marido. Então as irmãs, as amigas que estão aí, que já tiveram filho, sabem muito bem a dor que sentem, né? Nós não sabemos, imaginamos a dor que sentem quando vão ter filhos. Então isso foi determinado por Deus lá no Jardim do Éden, ainda lá quando a Eva pecou, fazendo aquilo que Deus não falou para que ela não fizesse. Então hoje você, minha irmã querida, que sofre as dores de parto,
As irmãs que ainda não têm, mas que poderão logo ter, é consequência do pecado. Se o pecado não tivesse entrado ao mundo, com certeza não teria isso. E também outra coisa que Deus determinou, que o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Ou seja, a mulher seja submissa ao marido. E aí uma questão importante a gente relatar aqui, meus irmãos. A mulher é determinada por Deus que ela seja submissa ao marido. Mas também é determinado por Deus que os maridos amem as suas mulheres, a tratem bem, a honrem, porque assim não há perigo nenhum, dificuldade nenhuma da mulher ser submissa ao marido, desde que ele a trate bem, desde que ele a ame-a verdadeiramente, e aí cumprir-se-á a palavra do Senhor. O marido, cabeça da casa, o chefe da casa, aquele que comanda a família, e a mulher adjuntora, auxiliadora, aquela que irá ajudá-lo. Submissa, sim, mas pelo amor, pelo carinho, pela dedicação do marido. E não, a Bíblia diz então que a minha esposa tem que ser submissa a mim e vamos fazer. Não, não é isso que a Bíblia está ensinando. Cada um tem a sua responsabilidade no casamento, e isso é muito importante ficar bem relatado. Eu vou ler para vocês aqui um texto de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 22 a 24, diz assim, ó: Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Então ele comparou aqui, assim como nós, igreja, devemos ser sujeitos a Cristo, que é o cabeça da igreja, as mulheres também precisam ser sujeitas ao seu marido, mas dentro daquilo que eu já havia comentado, cada um com a sua responsabilidade. A mulher sendo submissa, respeitando o marido, mas o marido amando, o marido também respeitando, e ali os dois sendo unidos em prol da família. É muito importante isso. Mas foi também consequência do pecado, o sofrimento e a submissão da mulher, irmãos. Isso foi determinado por Deus também lá no início de todas as coisas. Terceira consequência da entrada do pecado no mundo: trouxe maldição sobre a terra e dificultou o trabalho para o homem. Então essa foi uma terceira consequência, meus irmãos, que nós vamos ler nos versículos 17 a 19 de Gênesis capítulo 3, que diz assim, ó: E a Adão disse. Então nós observamos, primeiro Deus falou, repito, para a serpente, falou para Satanás, falou para a mulher, e agora está falando para Adão. E Adão disse: Porquanto destes ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também produzirá, e comerás a erva do campo. 19. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó retornará. Então, meus amados irmãos, aqui nós observamos que a maldição para o homem, olha só como Deus agiu aqui, a maldição para o homem trouxe não só para ele, mas para toda a terra. Para a maldição para todas as pessoas pós Adão e Eva. Antes disso, meus irmãos, antes do pecado entrar no mundo, a terra produzia facilmente e com grande abundância. Lá no Éden tinha tudo tranquilo, tudo fácil, surgia sem nenhum problema. Agora não, entrou o pecado no mundo, Deus determinou que agora o homem teria que trabalhar muito com o suor do seu rosto para se alimentar. Então a Bíblia é bem clara aqui para nós, irmãos, quando Deus fala para Adão, no versículo 17,
porquanto deste ouvido a sua mulher, comeste da árvore que te ordenei, não comeste, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Ou seja, com o suor do seu rosto, com dor, com trabalho árduo, para que o homem possa se alimentar e levar alimento para a sua família, ele tem que trabalhar, ele tem que tirar o suor do seu rosto. A terra hoje não produz mais assim, sozinho, meus irmãos. Faz-se necessário que o homem vai lá, jogue a sementinha, cultive, trate direitinho para que as coisas aconteçam. Consequência da entrada do pecado no mundo. E ainda, meus irmãos, teria que lutar contra os espinhos e as ervas daninhas. Né? Os irmãos que conhecem bem sobre terra aí, sabem quando crescem esses espinhos, as ervas, a dificuldade que é, e isso também Deus determinou aqui no versículo 18: espinho e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Então essas coisas que acontecem também, meus irmãos, que atrapalham talvez o cultivo de uma plantação, consequência do pecado. Antes lá não tinha nada disso. Trabalho enfadonho, dificuldade e canseira seria o quinhão, seria a porção do homem. Então, meus amados irmãos, amigos, para que nós possamos levar o alimento para os nossos lares, para que nós possamos nos alimentar, precisamos suar, precisamos trabalhar, precisamos colocar o suor para fora, para que possamos ter o alimento. Isso foi ordenado por Deus. E Paulo também chegou a falar sobre isso, meus irmãos, lá em 2 Tessalonicenses, no seu capítulo 3, 10, ele diz: porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Então Paulo falando isso lá para os Tessalonicenses, meus irmãos, buscando com certeza de Deus, ele ainda falou para eles, e está falando para nós hoje, ó, se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Por isso trabalho, irmãos, nós precisamos trabalhar, nós precisamos do trabalho para levar o alimento para os nossos lares. Consequências do pecado, consequência de Adão ter dado ouvido para Eva de comer o fruto também. A terra ficou maldita e o homem trabalhar para poder se alimentar. Isto é consequência, foi consequência do pecado e o será para sempre, até nós estarmos com o Senhor Jesus por toda a eternidade. Uma quarta consequência, meus irmãos, da entrada do pecado no mundo, Deus expulsou o homem e a sua descendência do ambiente celestial e criou barreira para impedi-lo de voltar a ele. Olha que consequência, meus irmãos. Essa foi uma das maiores, com certeza, porque naquele momento Deus expulsou o homem, aquele ambiente celestial, onde o homem tinha um contato direto com Deus ali, usufruía da presença de Deus constante. Naquele momento, Deus os expulsou do jardim do Éden e assim toda a sua descendência passou a ficar separado de Deus. Observe o versículo, agora Gênesis 3, de 23 a 24. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra do que fora tomado. E, havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então aqui está registrado o momento que Deus lançou fora do jardim do Éden Adão e Eva por terem desobedecido a sua ordem. E ainda colocou querubins e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho, para que eles não chegassem na árvore da vida, na árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, meus irmãos, a vida lá no Éden, ela era uma vida no céu, era uma vida perfeita. E se Adão e Eva tivessem obedecido a Deus, não tivessem comido do fruto que não deveria comer, eles poderiam estar ali para sempre.
assim toda a sua descendência já estaria lá no Éden, usufruindo, desfrutando da presença de Deus. Mas pela sua desobediência, por ter dado voz a Satanás, Deus os mandou embora da presença do Senhor. Criou barreira para que eles não entrassem mais. E desde então, meus irmãos, nós somos separados da presença de Deus. Desde então, ninguém tem acesso a Deus a não ser por Jesus Cristo, que nós iremos ao longo do nosso estudo aprender sobre isso, como podemos voltar ao ambiente celestial, ao contato com Deus, a estar diante do Deus Todo-Poderoso. Então essa quarta consequência, meus irmãos, Adão e Eva foram expulsos do paraíso, expulsos da presença de Deus, e consequentemente nós todos que viemos depois de Adão e Eva, nascemos também separados da presença do Senhor. Quinta consequência, irmãos, implicou a primeira tragédia da humanidade. Olha como uma coisa vai levando a outra, meus irmãos. Um pecado sempre vai levando a outro pecado. Então, através da desobediência de Adão e Eva, através da entrada do pecado, implicou logo ali no início de tudo a primeira tragédia na humanidade dentro da própria família, irmãos. Leia comigo em Gênesis capítulo 4 agora, de versículo de 1 a 8. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelha, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou e irou-se. Caim fortemente e decaiu-lhe o seu rosto. E irou-se Caim fortemente e decaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste e por que decaiu o seu semblante? Se bem fizeste, não haveria a aceitação por ti, e se não fizeste bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o desejo, e sobre ele dominará. Então aqui, meus irmãos, quando nós lemos aqui, por que implicou a primeira tragédia da história da humanidade, quando Caim matou Abel, há uma coisa que nós precisamos lembrar bem aqui, que nós lemos que Abel levou uma oferta para o Senhor e Caim também levou uma oferta para o Senhor. Abel era pastor de ovelhas e Caim era lavrador da terra, mexia com a terra. Por que aconteceu isso? Por que Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da de Caim? Não foi porque um levou do fruto da terra e o outro levou dos primogênitos das suas ovelhas. Não foi pelo que levaram, mas foi pelo que a motivação que eles tiveram. Abel levou, como nós lemos aqui, dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Ou seja, Abel deu o melhor que ele tinha para Deus. E Caim não. Caim falou assim para ele, a Bíblia fala, e aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta para o Senhor. Ou seja, Caim não deu o melhor para Deus. Ao cabo de dias, ou seja, ele tinha feito bastante coisas lá, e foi lá e levou uma oferta para o Senhor, que com certeza não era o principal, a motivação dele não era a mesma que Abel teve. Por isso que Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim. Isso nos remete, meus irmãos, a um grande ensinamento do que nós temos oferecido a Deus. Será que nós temos oferecido o melhor para Deus
ou aquilo que tem sobrado de nós, aquilo que nós passamos o dia inteiro, aí ao cabo de dias nós vamos lá e oferecemos para o Senhor. Se sobrar um tempinho, se sobrar alguma coisinha, eu vou lá e ofereço para Deus. Essa passagem nos faz lembrar, irmãos, que para Deus nós precisamos sempre levar o melhor, sempre dar o melhor do nosso tempo, o melhor do nosso dinheiro, o melhor dos nossos talentos, o melhor dos nossos dons, tudo que for de melhor nós precisamos oferecer para Ele. Até porque, meus irmãos, nós cremos, sabemos que tudo é do Senhor. A nossa vida pertence a Deus, tudo que nós temos pertence ao Senhor. Então nada mais justo do que nós oferecermos a Ele o melhor daquilo que Ele mesmo nos dá. Então foi por isso que aconteceu a primeira a tragédia da humanidade, irmãos. Caim matou Abel porque ficou com ciúme do que Deus agradou de Abel e não se agradou dele. E deu início ao império da mentira sustentado pela humanidade. Olha só no versículo 9 o que a Bíblia diz. Gênesis 4, versículo 9. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Aqui, meus irmãos, foi logo no momento que Caim acabou matando Abel. No versículo 8 ele diz assim, e falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Então eles foram os dois lá para o campo, Caim foi e matou Abel. E no versículo 9, Deus perguntou para Abel, não que Deus não sabia, claro que Deus sabia o que tinha acontecido, mas ele queria ouvir o que Abel ia falar, o que Caim, melhor dizendo, ia falar sobre o que ele tinha feito. Por isso que ele perguntou, Abel, cadê o seu irmão? E Caim respondeu, não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Ainda deu uma má resposta para Deus ainda. Foi mal educado com Deus, porque ele falou, sou eu por acaso o guardador do meu irmão? Sou eu responsável pelo meu irmão? Eu não sei lá onde meu irmão anda? Foi mais ou menos isso que ele quis falar para Deus. Então ali nós vimos, meus irmãos e amigos, que já entrou ali a mentira na humanidade. Através da palavra de Caim, deu início ao império da mentira e aí sustentado por toda a humanidade. E este primeiro, meus irmãos, este foi o primeiro assassinato da humanidade, consequência do pecado de Adão e Eva. Consequência da entrada do pecado no mundo. Uma outra consequência, meus irmãos, que todas as futuras gerações de Adão passaram a viver afastadas de Deus. Uma coisa muito importante, meus irmãos, que às vezes as pessoas questionam que, mas eu não sou ruim, eu sou uma boa pessoa, eu não faço mal para ninguém, eu trato bem todo mundo, e etc, etc, etc. Meus irmãos, não é isso que Deus quer, não é só isso que Deus quer de nós. E quando Ele nos criou para sermos obedientes a Deus em todos os sentidos. Ser boa pessoa, ser pessoa honesta, ser pessoas com boa índole, com bom caráter, isso é obrigação de todos nós. Todos devemos e precisamos praticar essas coisas. Mas o que afastou realmente a humanidade da presença de Deus? A consequência do pecado, porque nós já nascemos pecadores. Veja, eu vou ler para vocês, Romanos, no seu capítulo 3, versículo de 10 a 12, diz assim, olha o que Paulo diz aos Romanos, Romanos 3, de 10 a 12. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um só.
Então Paulo aqui falando, meus irmãos, muito claro para nós que não há um justo nenhum sequer. Todos nós herdamos o pecado dos nossos ancestrais, todos nós somos pecadores, irmãos. Não adianta, isso está inserido em nós, faz parte da nossa natureza. Pense um pouquinho aí, quantos talvez pecados você já cometeu hoje? Pecado de pensamento, pecado de atitudes, de ações e tantas outras coisas. Nós somos, meus irmãos, pecadores, isso não tem como fugir. Isso porque ninguém é inocente. Todos nós somos valiosos aos olhos de Deus, porque Ele ama a cada um de nós. Nós aprendemos lá no primeiro estudo que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e, portanto, Ele nos ama, meus irmãos. Ele não desistiu de nós. Mesmo com a entrada do pecado, Ele não desistiu. Mas ninguém é suficiente bom diante de Deus. Nem eu, nem você, nem ninguém neste mundo, que já passou por este mundo, que está neste mundo atualmente, que ainda os que virão, ninguém. Não há nenhum justo, nenhum sequer, como nós acabamos de ler lá em Romanos, que Paulo falando. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram. Então todos nós somos pecadores e carecemos das misericórdias do Senhor, carecemos da graça de Deus para que possamos chegar novamente ao Senhor somente através de Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, infalivelmente, uma outra consequência. Nós acabamos de ver que todas as gerações futuras nascem afastadas de Deus, nascem separadas de Deus. Não adianta eu falar que eu sou uma ótima pessoa e por isso eu tenho acesso a Deus. Não é isso que vai me levar a Deus. Não é isso que vai me levar à salvação. Porque eu sou pecador. Não adianta eu fazer boas obras, eu ser boa pessoa, eu praticar isso, eu praticar aquilo, mas eu não tenho a minha comunhão com Deus, eu ainda não entreguei os meus pecados a Deus, através de Jesus Cristo, estarei e continuarei separado da presença do Senhor. Uma outra consequência, meus irmãos, que infalivelmente todos passaremos pela morte física. Não tem como, é uma coisa certa neste mundo, meus irmãos, uma coisa que a gente, desde pequenininho, que a gente ouve as pessoas falar, uma certeza que você tem neste mundo, que você vai morrer um dia. A partir do momento que você nasce, você já está caminhando para a sua morte. A cada dia que você vai passando, você está chegando perto da sua morte. Porque, inevitavelmente, todos iremos passar pela morte física, porque determinado por Deus, consequência do pecado. E eu vou ler para vocês Romanos capítulo 5, versículo 12, que diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então Paulo está ensinando para nós aqui, meus irmãos, assim como um homem entrou o pecado no mundo, ou seja, Adão. Lembra que nós falamos lá no início do estudo, irmãos, que a mulher é submissa ao homem, mas que o homem precisa sempre tratar a mulher com carinho, com amor, com determinação, mas que o homem era o cabeça da casa? O homem deve ser o cabeça da casa, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Nós observamos aqui que Deus não fala para Eva, Ele fala para Adão. Ele fala de Adão, melhor dizendo. Porque o responsável por acontecer tudo aquilo lá foi Adão. A culpa, quem comeu do fruto primeiro foi Eva. Mas Adão, como responsável, como chefe da família ali, ele deveria ter feito alguma coisa para que aquilo não acontecesse. Além dele permitir que a mulher comesse, ele foi lá e comeu também. Então a gente observa que sempre que a Bíblia fala do pecado original, ele fala de Adão. Por isso que aqui em Romanos Paulo está falando, pelo que, como por um homem, ou seja, Adão, entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte,
assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Então, meus amados irmãos, amigos queridos, não há como fugir dessa realidade. Cada um de nós confirma a herança que recebemos de Adão com os nossos pecados cotidianos. Como eu disse, quantos pecados eu e você talvez cometemos hoje, só hoje? Talvez um pensamento errado, talvez uma atitude errada, talvez uma coisa que eu não deveria ter feito já há algum tempo e me veio à mente hoje, que eu errei, enfim, não tem como fugir. Faz parte da nossa natureza e enquanto nós estivermos nessa carne, nós seremos pecadores. Nós só deixaremos o pecado quando nós formos morar com Deus por toda a eternidade. Lá sim, a Bíblia diz que nós seremos transformados, teremos um corpo transformado, seremos novas pessoas. Assim como Jesus, nós o seremos, assim como Ele é, nós seremos também. Mas aqui neste mundo, enquanto nós estivermos, continuaremos com os nossos pecados, continuaremos fazendo coisas que desagradam a Deus. Por isso, da importância de nós estarmos sempre pedindo perdão a Deus, sempre buscando as orientações de Deus, sempre ouvindo a palavra de Deus, porque é através da palavra de Deus que muitas vezes nós observamos, realmente eu errei naquela questão. Agora a palavra está me ensinando que realmente eu pequei, eu preciso me acertar com Deus. É a comunhão nossa com Deus que precisa cada vez mais. Mas ainda falando, meus irmãos, que todos nós somos destinados para a morte física, porque temos a natureza pecaminosa de Adão, estamos inclinados a fazer o errado e por isso uma das consequências do pecado é a morte física. Eu, você, todos um dia passaremos pela morte. Pela bondade de Deus e pela misericórdia de Deus, nós não sabemos o dia. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 1 ano, pode ser daqui a 100 anos. Deus sabe, nós não sabemos. E graças a Deus por isso. Imagine se nós soubéssemos o dia da nossa morte. Com certeza não seria muito agradável, né, meus irmãos? Mas o fato é que isso irá acontecer porque foi determinado por Deus. Lá no Éden, nós lemos nos estudos anteriores que Deus falou bem claro para Adão e Eva, ó, do fruto do conhecimento do bem e do mal vocês não comam, porque no dia que vocês comerem, certamente morrerão. Então, Deus avisou para eles, mas eles deram ouvido à serpente, a Satanás, e fizeram coisas que acarretou a nossa morte física. Uma outra consequência, meus irmãos, número 9, por isso somos carentes. Olha só, meus irmãos, somos carentes, todos carecemos da glória de Deus. Necessitamos da glória de Deus e não poderemos retornar a Deus sem a remissão dos nossos pecados. Não há nada, irmãos, nada que possamos fazer neste mundo que irá nos levar a Deus, a não ser pela remissão dos nossos pecados. A remissão é uma forma de extinção da obrigação pelo qual o credor perdoa a dívida do devedor. Então, a remissão é uma forma de extinção da obrigação pelo qual o credor perdoa a dívida do devedor. Ou seja, nós todos somos devedores a Deus pelos nossos pecados, carecemos da glória dele, carecemos das misericórdias dele. Então nós somos devedores, mas nós não temos condições de pagar essa dívida. Nada, mas nada que nós fizermos neste mundo temos condições de ir lá e pagar. Falar para Deus aqui, Senhor, está aqui a minha parte da minha condenação, do que eu errei, agora pode abrir as mansões celestiais para mim. Não tem isso, meus irmãos. Somente através de Cristo Jesus. Só Ele, puro, imaculado, o Cordeiro de Deus que foi para aquela cruz, que pagou o pecado por nós. Somente através dele que nós temos acesso a Deus. Romanos 3, 23 fala, bem claro também que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, separados da glória de Deus, todos. Pensem um pouquinho, irmão, amigo, você conhece alguém neste mundo que não tem nenhum pecado?
Pense naquela pessoa maravilhosa que você conhece, que você vê, olha aquela pessoa, você vê uma pessoa tranquila, de paz, que faz tudo certinho. Você imagina que ela tem pecado ou não? Com certeza tem, porque herdou a natureza pecaminosa. Nem que seja uma mentirinha, uma coisinha ali, uma coisa aqui, mas o pecado está inserido naquela pessoa também. Então não acharemos, não podemos procurar. Hoje nós somos quase já 8 bilhões de pessoas no mundo, podemos procurar e não acharemos uma que não há pecado. Somente Jesus Cristo andou neste mundo sem pecado nenhum. Em tudo ele foi tentado, mas não pecou. Então, meus irmãos, o pecado, ele nos coloca também sob condenação espiritual. Nós vimos que ele nos trouxe consequência da morte física, mas também a condenação espiritual, ou seja, o sofrimento eterno das nossas almas. Nós observamos também, agora há pouco nós falamos que quando Adão e Eva pecou, Deus tirou-os da presença dele, tirou-os da presença do jardim. E assim todos nascemos longe da presença de Deus. Já nascemos condenados espiritualmente falando. Ou seja, se nós morrermos, passarmos por este mundo sem ter Cristo como nosso Senhor e Salvador, sem ter a nossa vida direcionada por Cristo, quando nós partirmos deste mundo, nós estaremos na condenação eterna, longe da presença de Deus. Ezequiel, no seu capítulo 18, versículo 4, diz assim, e eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então Ezequiel, Deus falando através de Ezequiel, todas as almas são minhas. Como nós falamos, tudo é do Senhor. Tudo é dele, para ele e por ele, glória pois a ele eternamente. Então, tudo é do Senhor. E ele fala, a alma que pecar, essa morrerá. Mas aí você pode perguntar, né? Mas você falou que todos somos pecadores. Enquanto aqui nós estivermos, somos pecadores, então, como resolver essa questão? Jesus Cristo, irmãos. É isso. Ele pagou o pecado por nós. Ele pagou o débito que nós tínhamos com Deus, ele pagou naquela cruz. Então, quando nós vamos a Jesus, quando nós entregamos os nossos pecados a Ele, Ele leva o pecado com Ele, aí sim nós estaremos livres, estaremos sem a barreira do pecado entre nós e Deus, e assim nós teremos acesso novamente a Deus. Por isso a importância, meus amados irmãos, amigos que estão aí conosco, se você ainda não tomou a decisão de entregar a sua vida a Jesus, não postergue isso. Porque, como nós falamos, todos iremos passar pela morte, e não sabemos a hora, não sabemos o dia. Eu sei que uma hora Deus vai falar um número lá, vai ser o nosso número, nós vamos ter que ir. Não adianta a gente querer passar para outro. Então precisamos estar preparados, irmãos. Se você ainda sente que não está preparado para ir morar com o Senhor, não postergue isso. Tome essa decisão, entregue a sua vida a Jesus, entregue os seus pecados a Jesus, para que você possa ter uma eternidade com Deus, para que você possa ter acesso novamente a Deus. Mas isso nos demais estudos, nós estaremos entrando mais em detalhe sobre essas questões. E finalmente, meus irmãos, a última consequência que nós colocamos aqui da entrada do pecado no mundo, que por essas razões vivemos em um mundo de tantos sofrimentos, injustiça, pois o pecado leva o homem a agir maldosamente. Por causa do pecado, meus amados irmãos, é que acontece tantas coisas neste mundo, sofrimento, injustiça, maldade, mortes e assassinatos, pedofilia, e tantas outras coisas horrendas que a gente vê e ouve falar. E muitas vezes as pessoas colocam e se culpam em Deus. Mas por que Deus permite acontecer essas coisas? Por que Deus permite que o sofrimento aconteça? Por que Deus permite que uma criança morra pequenininha? Por que Deus permite
jogarem aviões lá numa torre e matar um monte de pessoas? Por que Deus permite essa pandemia que já, infelizmente, matou várias pessoas? Não é Deus, meus irmãos. Ele permite sim, porque tudo está sob a permissão de Deus. Mas a maioria das coisas, meus irmãos, quase que 100%, é porque o pecado entrou no homem e as suas maldades, as suas vaidades, as suas arrogâncias, a sede do poder, da fama, do dinheiro, e destrói qualquer coisa para poder ficar bem aqui neste mundo, e acaba destruindo o meio ambiente que vivemos, acaba destruindo várias coisas que Deus fez, e aí as consequências são essas coisas que nós vemos acontecer no mundo, irmãos. Quando um pai mata uma mãe, um filho mata uma mãe, um pai mata um filho, não é Deus que está fazendo aquelas coisas, é a maldade inserida no homem. Por isso que tem um hino que nós cantamos, que fala que se todos tivessem Jesus no coração, que bom seria. E é verdade, irmãos, se todos realmente vivessem uma vida direcionada pela palavra de Deus, direcionado pelos ensinamentos de Cristo, muita dessas coisas que acontecem no mundo deixariam de existir. Mas o homem, infelizmente, escolhe sempre o lado errado das coisas, irmãos. Sempre escolhe aquilo que dá prazer para ele momentâneo e que acaba fazendo tanto sofrimento, tanta injustiça, pois é o pecado. E isso continuará, meus irmãos, não adianta. Quanto nós vivemos aqui neste mundo, nós teremos que conviver com essas coisas. Nós iremos ver várias injustiças acontecendo, sofrimentos, nós mesmos passamos por sofrimentos, passamos pelas dificuldades que o mundo nos oferece, mas isso não é Deus, meus irmãos. Ele permite, porque tudo está sob a permissão de Deus. Mas o culpado, meus irmãos, às vezes sim, né? Às vezes também as pessoas colocam tudo a culpa no demônio. Ah, o demônio veio aqui, fez um estrago na minha vida, fez um estrago na vida da minha família. Nem tudo é o demônio também, irmãos. É a maldade inserida no coração do homem. E tem muitas vezes, nós precisamos ter cuidado com isso, que nós damos mais ênfase, mais poder ao demônio do que a Jesus. Tudo é coisa do demônio, e nem sempre o é. Nós precisamos olhar mais para Cristo. Se nós olharmos mais para Cristo, colocarmos a nossa vida mais direcionado pela palavra de Deus, não há demônio que chegue, meus irmãos, que a Bíblia fala muito claro que quando nós estamos em Cristo, o demônio não chega perto. E mais a maldade do ser humano, como eu disse, a arrogância, a sede de cada vez ficar mais poderoso, trouxe todas essas consequências, meus irmãos. Então, vivemos neste mundo de sofrimentos e injustiça, vamos continuar vivendo, né? Daqui a pouquinho vai acontecer outras situações, às vezes acontece conosco também, de alguma coisa na nossa família, perda de um ente querido nosso. Quem já perdeu um ente querido sabe como é triste, como é dificultoso para nós depararmos e entendermos, e até às vezes questionamos a Deus por essas coisas. Mas quando nós estamos pautados na palavra de Deus, nós observamos que Deus é amor, irmãos, Ele ama a todos. A vontade de Deus é que todos venham ao arrependimento, que todos venham ao conhecimento da sua palavra e à prática. Mas é a vontade dele. E nós estudamos isso também nos outros estudos que nós fizemos, que quando Deus nos criou, Ele não nos criou para sermos bonecos. Tudo que Ele mandar a gente faz. Ele nos criou para sermos obedientes a Ele, mas de livre e espontânea vontade, não por obrigação. Então Ele permite, né? Ele nos dá a liberdade de escolha, e nós sempre escolhemos o lado errado da moeda. Por isso que acontece tantas coisas que o mundo trouxe para nós. Então, meus amados irmãos, amigos queridos que estão aí conosco, que está nos dando a alegria de estudar a palavra de Deus conosco nesta noite,
Foram 11, meus irmãos. Nós separamos aqui 11 consequências do pecado. Quando o pecado entrou no mundo, trouxe todas essas consequências para nós. Determinou o sofrimento de Cristo como descendente da mulher. Cristo pagou um alto preço, meus irmãos, por causa do pecado ter entrado no mundo. Acarretou o sofrimento para a mulher no ato de dar à luz e fez com que a mulher fosse submissa ao homem. Nós lemos isso aí lá em Gênesis 3,16. Trouxe maldição sobre toda a terra e dificultou o trabalho do homem. Falou que para você comer, para você se sustentar, tem que ser do suor do seu rosto. Consequência do pecado. Expulsou o homem e toda a sua descendência do ambiente celestial. Adão e Eva viviam num ambiente maravilhoso, irmãos, foram separados, tirados dessa presença e nós, consequentemente. Vimos aqui também que implicou na primeira tragédia da humanidade. Caim matou Abel por ciúme, porque Deus agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim. Aí aprendemos também da importância de nós ofertarmos sempre o melhor para Deus. Deu início ao império da mentira, quando Deus perguntou para Caim: onde está seu irmão Abel? E Caim falou: eu não sei onde ele está, sou eu o guardador de Abel? Ou seja, Deus sabia que ele tinha feito algo errado, mas queria ver a resposta dele. E ele ainda foi mal criado com Deus, falando: ué, por acaso eu sou guardador de Abel? Eu sei onde ele anda? Então o império da mentira entrou ali, meus irmãos. E todas as futuras gerações de Adão passaram a viver afastadas de Deus. Foi outra consequência também. Não adianta, irmãos. Todos nós somos criaturas afastadas de Deus. Para voltarmos ao convívio com Deus, somente um caminho, somente Jesus Cristo. A oitava consequência é que, infalivelmente, todos destinados a passarem pela morte física. Não adianta também, não tem como a gente chorar, reclamar, espernear, não há como, irmãos. Todos, foi decretado por Deus, e a palavra de Deus diz que Deus não mente, tudo o que Ele fala, Ele cumpre. Então, é certo, um dia nós iremos partir deste mundo. Faz parte da consequência do pecado. Então eu e você um dia iremos largar esse mundo, irmãos. Esse mundo é passageiro, nós somos peregrinos aqui. Uma hora nós iremos partir. Por isso da importância, eu repito, que é bem importante. Você ainda não entregou sua vida a Cristo, não deixe para depois. Se você ainda está em dificuldade com seu lado espiritual, talvez você está tendo um pouquinho de dificuldade de estar cultuando a Deus, de estar na presença de Deus, de estar buscando mais a Deus, de estar aprendendo mais das coisas de Deus, você também precisa acertar isso, meus amados irmãos, porque se Jesus voltar e nós estivermos com algum problema em relação a Deus, nós iremos ficar para trás. E isso é muito sério. Vimos também, meus irmãos, que somos carentes e necessitamos da graça de Deus. Todos carecemos da glória de Deus, irmãos. Todos carecemos das misericórdias de Deus. E vimos que o pecado nos colocou sobre uma condenação espiritual, o sofrimento eterno de nossas almas. Todos nascemos já condenados a esse sofrimento eterno. Não adianta, é outra coisa também que não tem como fugir, irmãos. Todos nascemos condenados. Somente quem vai a Jesus, quem está em Jesus, quem vive em Jesus, sai do estado de condenação e aí sim entra no estado de salvação, que vai estar à direita de Deus, esperando para nas moradas celestiais. E finalmente nós vimos aqui que por essas razões, por causa do pecado, há tanto sofrimento no mundo, tanta injustiça, tanta coisa ruim acontece. Não porque Deus quer que aconteça essas coisas, irmãos, por causa do pecado do mundo, por causa da ganância, como eu disse, da vaidade, da soberba do homem. Então, quando você e eu estivermos passando por alguma tribulação, alguma dificuldade, como nós estamos passando ainda com essa pandemia, não culpe a Deus, irmãos. Não podemos blasfemar contra o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Criador.
Vamos entender dele o que as situações que acontecem conosco pode nos trazer de aprendizado, nos trazer de experiência para o nosso aperfeiçoamento cristão, para o nosso aperfeiçoamento no conviver com Deus. Então foram essas, meus irmãos, as consequências do pecado que nós estudamos hoje. Importante para nós entendermos bastante sobre isso. E se Deus permitir, na semana que vem, o nosso próximo estudo, meus irmãos, qual a posição de Deus diante dessa situação? Ok, o pecado entrou no mundo, houve todas essas consequências, e qual foi a posição de Deus? Aí nós vamos detalhar um pouquinho mais como que foi Deus, o que levou Deus a agir de forma para não desistir de nós, para vir na figura do seu Filho amado Jesus, para nos resgatar dos nossos pecados e assim nos conduzir à vida eterna e uma vida melhor aqui neste mundo também. Então, se Deus permitir, você, meu amigo, meu irmão, estão todos convidados para na próxima quinta-feira, meus irmãos. O nosso estudo sempre será na quinta. Somente quando houver alguma dificuldade, por exemplo, ontem nós não conseguimos fazer, porque aqui em Lima Duarte a internet caiu praticamente em todos os lugares que utiliza a internet da Vero, não estava funcionando. Então ela voltou justamente, era 8 e pouquinho da noite, já tinha passado a hora, então nós estamos fazendo hoje por este motivo. Mas se Deus permitir, na próxima quinta-feira, nós então estudaremos a posição de Deus diante dessa situação, diante da entrada do pecado. Deus não desistiu de nós, irmãos. Nós é que às vezes desistimos de Deus, com as nossas ações, com as nossas atitudes, e Deus jamais irá desistir de nós. Vamos orar? Ore aí comigo na sua casa. Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo estudo que fizemos, onde nós aprendemos aqui, Pai, que terríveis consequências o pecado trouxe para toda a humanidade, mas o Senhor havia avisado, Deus, mas nós acabamos obedecendo a voz do inimigo, acabamos obedecendo a voz da carne, e todas essas consequências vieram para nós, Pai, para toda a humanidade. Muito obrigado, Deus, por o Senhor não ter desistido de nós. Na próxima estudo, se o Senhor assim nos permitir, estaremos estudando, Deus, o que o Senhor fez para nos levar de volta ao convívio com o Senhor, e nós somos gratos ao Senhor por isso, Deus. Peço ao Senhor que abençoe a todos os irmãos e amigos que estiveram conosco, que estão conosco nesta live, Deus, que o Senhor abençoe cada família aqui representada, que o Senhor dê a todos nós uma noite abençoada, uma boa noite de descanso, uma boa noite de sono. Aquelas pessoas que possam estar em dificuldade em dormir, Deus, eu peço ao Senhor que em nome de Jesus possa estar abençoando essas vidas, para que elas possam ter uma bela noite de sono, para a glória do Teu nome, nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Foi bom que hoje deu para eu participar, amém, Nelly? Amém. Quinta-feira eu acho que é culto na sua igreja, né? Então, mas fica gravado aí na nossa página. Sempre que a irmã não puder participar conosco ao vivo, a irmã pode buscar aí na nossa página para estudar também junto conosco. Então fiquem em paz, que Deus abençoe vocês, abençoe a sua família e que tenhamos todos uma noite abençoada, em nome de Jesus.